Pessoal, tudo bem? Então, nós estamos começando mais uma aula e o nosso tema hoje é a discussão sobre as décadas de 70 e 80, os seus conflitos e crises, tá bom? Então, nós vamos começar discutindo aqui a influência, né, da expansão e da crise econômica no mundo no pós-guerra. Bem, de modo geral, nós temos aqui três pontos a discutirmos, que é o primeiro deles, a expansão do próprio sistema capitalista, né, do acúmulo de bens nas mãos de um indivíduo, né, do capitalista, onde acontecerá, ou melhor, onde aconteceu, na verdade, né, um aumento na produção dos alimentos, né, um aumento, né, na produção agrícola, crescimento também na indústria, uma baixa considerável no preço do petróleo e a ampliação das transações comerciais. Então, de modo geral, o sistema capitalista está relacionado a essa economia de mercado, tá? Esse comércio que cada vez cresce mais, ainda, sobretudo nesse momento de globalização crescente, né? Nós temos aí esse momento de comércio, de transação comercial que se expande a nível internacional, mas que também traz como grandes consequências, como graves consequências, alguns problemas ambientais. Né? Então, no mesmo momento em que a indústria cresce, aumenta também a poluição do ar, poluição da água, a questão do desmatamento também, para alimentar essa indústria crescente. E um dos efeitos mais graves e que a gente sente atualmente, que é o problema do aquecimento global, onde as temperaturas mundiais elas começam a crescer de tal forma que acontece também o derretimento de geleiras, um aumento do nível das águas dos mares, e tudo isso, né, entra para conta desse desenvolvimento capitalista, desse desenvolvimento da indústria. O objetivo base deles, né, desses países, desse modelo capitalista, era desenvolver também esse estado de bem-estar social, que, de modo geral, passou a regular tanto a vida social como a vida política do país. De modo geral, o estado de bem-estar social, ele promove eficientes serviços de Estado, né, para o controle da sociedade, ou melhor, para o desenvolvimento da sociedade, e aí, sobretudo nos âmbitos da saúde e da educação, uma gama de direitos, né, que vão levar a uma segurança social maior para o trabalhador. Sobretudo aqui a gente vai citar o exemplo do seguro-desemprego, né, a diminuição das jornadas de trabalho. Isso são, no caso, por exemplo, do Brasil, conquistas que a gente vê sendo, né, tomadas desde o início do governo de Getúlio Vargas, aliás, da primeira fase do governo de Getúlio Vargas, né, durante o governo provisório, com a Constituição de 1934, que a gente já estudou. E aí também a estipulação de um salário mínimo, que é aquele valor menor pelo qual o trabalhador, nenhum trabalhador pode trabalhar, na verdade, sem receber pelo menos esse valor, tá? Então aqui são os principais pontos. Dando continuidade, a gente faz um destaque aqui para a importância do petróleo, e hoje a gente percebe, né, cada vez mais, 2001, cada vez mais essa demanda pelo petróleo e o aumento abusivo, o aumento excessivo dos preços, tanto nas refinarias, né, na sua produção, tanto na extração do petróleo como na produção dos derivados. E aí, além da força do petróleo, a gente também observa as questões políticas, né, envolvendo aí a economia. Bem, alguns pontos importantes aqui, né, algumas datas importantes, por exemplo, em 1971, no início da década de 70, a gente vai ver uma desvalorização acentuada do dólar, né, nos Estados Unidos, e, obviamente, nesse sentido aqui, para tentar equilibrar as contas, também outras moedas, né, outros países vão ter um processo vão passar por esse processo de desaceleração da sua moeda, para minimizar também os impactos da guerra do Vietnã, que demandou consideráveis gastos da população norte-americana e que também gerou uma demanda popular, né, pela saída dos Estados Unidos desse conflito. Lembrando, esse conflito aqui no Vietnã, essa guerra do Vietnã, está dentro do contexto da Guerra Fria, né, do desenvolvimento aí das disputas entre capitalismo, representado aí pelos Estados Unidos, e do socialismo, representado pela União Soviética. Né? Então, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul entraram aí nesse contexto da Guerra Fria e ganharam aí o apoio, sobretudo no caso dos Estados Unidos, tá bom? E aí muitas mortes de jovens americanos, muita demanda de custos, né, para mantê-los na guerra. Isso fez com que a população
exigisse a saída dos Estados Unidos. A gente tem aí o ano de 1973, com a criação da OPEP, né, relacionada aí aos países árabes, que são os países exportadores, né, de petróleo. Na véspera do Yom Kippur, essa OPEP, né, ela vai dobrar. A OPEP cria, né, na verdade, um problema a nível nacional, a nível mundial, que é aumentar o preço do petróleo, né, suspender a venda também do petróleo para os países apoiadores de Israel, e a gente vai já entender qual é a relação aqui entre a OPEP e os países, e Israel, na verdade, os países que apoiavam Israel. Tudo isso gerando aí um desemprego em massa, óbvio, né? E quanto mais pessoas desempregadas, maiores são as desigualdades, ou melhor, se tornam, né, mais visíveis as desigualdades sociais. E aí a gente entende, pessoal, nesse contexto, as contradições desse processo do neoliberalismo. Lembrando, né, neo significa novo, e o liberalismo é uma política, aliás, é uma ideologia, né, onde se trabalha com uma liberdade maior, tanto na política como principalmente na economia, né? E aí, basicamente, uma intervenção mínima do Estado, apenas como garantidor da ordem, mantenedor da ordem. Então, o neoliberalismo seria a saída encontrada, né, que se tentou encontrar para essa crise econômica que se instaurou no pós-guerra. Dentre as suas principais medidas, a gente vai observar uma política de privatização das empresas do Estado. Então, empresas nacionais começaram a ser vendidas, ou melhor, começaram a ser vendidas para o capital estrangeiro, né? Então, a gente vai ter aí a gente pode considerar uma desvalorização das empresas nacionais. O liberalismo econômico, com abertura ao mercado externo. O liberalismo econômico, ele pregava basicamente essa não intervenção do Estado na economia, a própria economia, a livre concorrência, ela se manteria, né? Aliás, ela manteria a economia do país estável. Houve também uma diminuição, uma necessidade, né? Digamos assim, uma política de diminuição dos incentivos do governo à questão de assistencialismo social. Ou seja, uma necessidade de que o governo parasse de ajudar as camadas mais pobres para interferir menos também nelas e assim melhorar a questão econômica nacional. E aí uma das premissas básicas, né, para diminuir esse assistencialismo seria essa substituição da legislação trabalhista. Então, aos poucos, né, ir retirando alguns pontos das leis trabalhistas que prejudicavam, de modo geral, né, que eram consideradas prejudiciais ao desenvolvimento da economia. E isso, gente, lembrando do ponto de vista do neoliberal, do capitalista, do dono dos meios de produção, e não do ponto de vista da classe mais explorada, que é, obviamente, a dos trabalhadores, tá certo? Então, essas daqui são as principais contradições. Apesar dele se propor salvar o país, salvar as nações da crise econômica, mas as medidas são muito radicais e, normalmente, elas atingem aquela população mais carente. Bem, um segundo ponto a ser discutido aqui é essa revolução teocrática, e aí a gente vai identificar basicamente alguns dos pontos principais dos conflitos no Oriente Médio, envolvendo árabes e judeus, árabes e israelenses. Essa revolução teocrática, a palavra teocracia é governo de Deus. Teo é Deus, cracia é governo. Então, teocrática é uma revolução que se dá nesse âmbito, né, da política e na verdade, uma política relacionada ou voltada para a religião, tá certo? E aí nós vamos observar aqui alguns pontos importantes para a gente começar a entender melhor como se deu essa revolução teocrática e de que forma ela impactou não só a região, não só o Oriente Médio, como também o mundo. Bem, primeira coisa a gente vai observar aqui, durante o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi, há algumas medidas adotadas, algumas ações, né, tomadas nesse governo. A promoção da ocidentalização dos costumes, ou seja, no mundo árabe, tá, de modo geral, há uma grande rivalidade com relação à cultura do Ocidente. Havia uma necessidade básica para eles de desenvolver uma sociedade oriental, claro, né, já que são regiões do Oriente, mas afastadas desse modelo capitalista, afastadas desse modelo de sociedade de consumo, tá? Então, houve de modo geral, uma necessidade também aos poucos de não se fechar totalmente
E aí é exatamente esse um dos pontos base dessa revolução, né? A discordância entre deve-se ou não se aproximar do Ocidente, deve-se ou não se manter fechado à cultura, né, ocidental, essa cultura que vem da Europa Ocidental, essa cultura que vem dos Estados Unidos também, tá? Então aí durante o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi, ou simplesmente Reza Pahlavi, a gente vai observar que ele vai tentar fazer um processo um pouco contrário a essa política que se implantava. Então ele vai fazer um processo de aproximação com os costumes do mundo ocidental. Vai dar maior liberdade às mulheres, que vão poder passar a estudar, vão poder se utilizar de outros tipos de roupas, né, no convívio público, sem precisar da questão de cobrir a cabeça com o véu, né? Vai haver também um estímulo à educação, à industrialização, que vai também, de modo geral, ainda ser contraditória, porque ela vai beneficiar, sobretudo, as camadas mais ricas, tá bom? Não vai acabar com a corrupção, pelo contrário, ela continua e aumenta, na verdade, é a forma violenta como a polícia ela vai combater aqueles grupos que são considerados inimigos, rivais, né, que são os grupos mais ortodoxos, que vão seguir as leis do Alcorão, né, já que nós estamos falando do mundo árabe, e aí a religião base é o islamismo, né, então os ortodoxos nesse sentido seriam aqueles que seriam mais radicais, que seguiriam as leis do Alcorão, ou simplesmente Corão, né, o livro sagrado deles, ao pé da letra, tá bom? Nesse sentido, o que vai se opor a essa política do Reza Pahlavi? Esse fundamentalismo islâmico, né, que é um fundamentalismo que tentará seguir esse Alcorão de maneira mais rígida, né, mais fiel às práticas dele. E aí é exatamente esse fundamentalismo islâmico que vai combater essa política do Reza Pahlavi. Ou seja, vão promover um maior combate, né, vão idealizar uma oposição mais rígida às práticas culturais do Ocidente. Eles vão ser mais radicais, inclusive propondo a guerra, né, para impedir o avanço do ocidentalismo dentro do Oriente. Vão desenvolver algumas manifestações, alguns conflitos, até culminar na Revolução Islâmica, né? E aí a gente vai falar principalmente aqui do Irã, dos anos de 1970, melhor, no ano de 1970, onde nós temos que lembrar dois grupos, né, que formam a base da religião islâmica, os sunitas e os xiitas. Os xiitas, um grupo bem mais radical, né, que vão exatamente ser essa frente de combate às ideologias do Reza Pahlavi, tá certo? Que vão tentar e vão conseguir efetivamente derrubar o Reza Pahlavi do poder, tá? Só uma observação, tá, gente? Eu não citei ali no começo, mas a palavrinha Shah, ela representa, significa rei, significa um monarca, tá? Então é o governante da época. Ao mesmo tempo, o Ayatollah xiita também, né, ou seja, o religioso xiita, Ruhollah Khomeini, ele vai instaurar essa república teocrática, né? Então, um governo onde a religião estará no centro, né, no controle das decisões políticas. Essa república teocrática, ela vai promover, sobretudo, a prisão e a morte dos opositores do regime, vai tirar vários dos direitos que as mulheres tinham conseguido, né, como o acesso à educação, a liberdade de não usar, na verdade, o véu em público, vai proibir também as músicas seculares, as músicas que não fazem parte do ritual religioso, né? Então vai proibir que essas músicas sejam tocadas e, obviamente, já que eles são ortodoxos, eles seguem à risca, né, aquilo que diz o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, tá? Nesse sentido, de que forma a política externa, né, do mundo do Oriente Médio, né, pós essa Revolução Islâmica se desenvolveu? Como é que foi essa política externa? Então, externamente começou uma guerra entre o Irã e o Iraque, tá, que dura aí em torno de 8 anos, basicamente por disputas territoriais, né, por passagens por territórios que eram mais próximos de um e de outro. Sobre o Iraque, perdão, a gente vai observar que houve aqui uma postura dos Estados Unidos, uma interferência dos Estados Unidos, que depois custou caro para os próprios Estados Unidos, que foi terem apoiado, né, o líder desse conflito no Iraque, Saddam Hussein, né, incentivando, trabalhando a questão do militarismo juntamente com eles, e que depois, né, Saddam Hussein se torna um dos grandes inimigos dos Estados Unidos. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Bem,
Com a morte, né, de Khomeini, do Ayatollah Khomeini, que foi o líder, né, dessa revolução teocrática, dessa revolução islâmica, em 1989, a gente vai ver que os fundamentalistas vão começar a ter uma rivalidade cada vez maior com os fundamentalistas, com os reformistas, né? E aí reformistas porque eles vão tentar novamente trazer um pouco dessas características do ocidentalismo para dentro do Irã, tá? Então, dentro do Irã, a gente vai ter essa disputa entre fundamentalistas, que vão seguir o Alcorão, e os reformistas, que vão abrir um pouco mais a cultura oriental para o Ocidente. Os reformistas iranianos vão tentar essa aproximação, vão tentar diminuir a interferência também da religião dentro do governo, né, tirar um pouco desse governo teocrático. E em 1995 a gente tem aí os Estados Unidos se rivalizando contra o Irã, acusando o Irã, né, de praticar terrorismos, de ter armas nucleares sendo desenvolvidas no seu território, né, e vai também acusar o Irã de instigar, de fomentar, de criar ou aumentar, melhor ainda, as hostilidades no Oriente Médio, tá bom? Então são alguns pontos importantes logo após a Revolução Islâmica. E aí outro ponto importante que diz respeito, né, a essa disputa religiosa entre judeus e árabes, pela disputa pela região da Palestina. Gente, aqui uma coisa importante a ser destacada é que há uma relação muito profunda com a questão da religião. Então, assim, a Palestina era considerada uma região sagrada, né? Era a terra prometida lá por Deus para o povo hebreu, né? no livro bíblico. E aí, essa terra prometida, né, onde os judeus, onde os hebreus teriam vivido, aos poucos ela foi sendo conquistada por outros povos. Assim como os descendentes dos hebreus, né, no caso aí os judeus, eles acabaram sendo expulsos desse território, que na época, né, para eles era considerada Canaã, foram expulsos desse território na chamada Intifada. E aí essa Intifada, essa expulsão, essa diáspora, né, que eles enfrentaram no pós-guerra, no período das guerras, né, também já tinha acontecido muito antes, ainda durante o domínio do Império Romano, por volta aí do ano 70 depois de Cristo, onde eles foram, né, perdendo território. Então a primeira diáspora tinha acontecido durante o Império Romano e depois, né, já no século XX, depois da guerra, acontece novamente uma expulsão e os judeus eles acabam se espalhando pelo mundo, pela Europa, pela América, tá bom, pela África, por outros territórios, por outras nações, por outros continentes. Nesse sentido, vai criar-se, né, o movimento chamado sionista, ou movimento sionismo, por volta aí no final do século XIX, que vai defender a criação, que vai defender a criação do Estado judeu, ou seja, de criar novamente um espaço para os judeus dentro desse território, dentro de Canaã, mas vale ressaltar que nesse processo em que os judeus tinham ficado, né, tinham sido expulsos e se espalhado pelo mundo, esse território passou a ser ocupado por outros povos, entre eles os árabes. E nesse momento, criar um Estado para os judeus lá dentro, um território, né, devolver o território para os judeus não era uma tarefa fácil, né? Então daí a necessidade de haver um um consenso, e assim dividir o território entre árabes e judeus. É exatamente em cima dessa discussão que vai se dar os principais conflitos entre os dois povos, tá bom? Um querendo novamente acesso às terras, agora chamada de Palestina, e outros que já tinham chegado lá durante o período da diáspora, né, do afastamento dos judeus, e que não aceitam abrir mão desse território, tá bom? Basicamente esse é o nó da questão, é o centro dessa disputa. Bem, o sionismo defendia a criação do Estado de Israel, né, o Estado judeu, dentro da Palestina, que era naquele momento dominado pelo Império Turco, né, o Império Turco Otomano. No pós-Primeira Guerra Mundial, né, o conflito entre esses dois povos, ele acabou saindo, né, de um conflito, digamos assim, mais pacífico, e entrou novamente um momento de conflito armado. Então teve aí início, né, depois da Primeira Guerra Mundial, um conflito mais belicoso entre esses dois povos. E aí contando com a participação, a colaboração de países da Europa. No caso aqui os ingleses, né, inicialmente vão se aliar aos árabes
para expulsar os turcos, que eram inimigos também do território dos ingleses. Lembrando, os turcos otomanos, juntamente com a Alemanha e Itália, formaram o grupo rival da Inglaterra, formaram a Tríplice Aliança. Já a Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial, participou juntamente com a França e com a Rússia, tá? Então, nesse sentido, os ingleses eles tinham um claro interesse de expulsar, de afastar os turcos otomanos desse território lá no Oriente Médio, tá bom? Então, após a Primeira Guerra Mundial, o conflito que havia entre palestinos e árabes, entre palestinos e judeus, vai se agravar, sobretudo com o incentivo de outras nações, como os ingleses, para tirar os turcos otomanos dentro do território palestino, e assim, né, eles vão afirmar, os ingleses vão afirmar que vão apoiar a criação de um grande reino árabe na Palestina, e aí, ao mesmo tempo, a expulsão novamente dos judeus. Mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra se uniu a outros países, também a França, por exemplo, mas ela, além de manter, né, essa ideia do apoio aos árabes, ela também se alia ao povo judeu, tá? Então, ela vai tentar garantir apoio dos dois lados, com a comunidade judaica internacional, em troca, né, do apoio também da Inglaterra para a criação do Estado judeu dentro do território palestino. Então, aí é uma ideia da Inglaterra de ganhar dos dois lados. Em 1918, a Palestina passou a ser administrada pelos ingleses, e aí eles vão permitir aos poucos a entrada dos judeus, o que obviamente vai desagradar os árabes. Isso vai aumentar cada vez mais esse conflito entre os dois povos, tá bom? Bem, com a Segunda Guerra Mundial, os judeus novamente, né, passaram por um processo, foi a segunda diáspora deles, eles passaram a migrar para outras regiões do mundo, e com o Holocausto eles começam a fugir, né, da Europa, fugir das áreas de ataque, e tentaram novamente entrar no território da Palestina. É nesse momento que a gente vai ver um acirramento cada vez maior do conflito. Então, em 1947, a Inglaterra ela deixa, né, o território palestino. A ONU, né, após isso aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente observa que a ONU vai criar a ideia de dividir o território, né, em dois estados. Então, dividir a Palestina entre judeus, que ficariam com 56% do território, e árabes, que ficariam com 42,9%, né, presumindo aqui a ideia de que os judeus eles teriam um direito anterior, né, um direito maior às terras da Palestina. Obviamente, os árabes que estavam já nesse território não vão aceitar, mesmo com a permissão, né, de que Jerusalém, que é uma cidade sagrada tanto para o islamismo, como para o cristianismo, como para o judaísmo, mas mesmo com essa permissão de que Jerusalém se tornasse um território internacional, ou seja, de acesso aos dois povos, eles não aceitam, tá? Eles não vão concordar com essa divisão proposta pela ONU. Então, os árabes, eles vão, mesmo sendo a maioria, vão ficar insatisfeitos, sobretudo porque são numericamente maiores e ficaram com um território menor. A primeira guerra que acontece entre os árabes e israelenses vai durar aí de 1948 a 1949 e vai terminar com a Liga Árabe, né, que é exatamente essa união dos vários povos árabes que viviam ali na região, líderes, principalmente, né, líderes de um país, Líbano, da Síria, do Egito, do Iraque, da Transjordânia, países que até se transformaram depois desse período. A Liga Árabe vai atacar o povo de Israel. Esse conflito vai durar e vai levar, na verdade, a grande quantidade de mortos, mas não vai haver grandes mudanças nessa divisão territorial. Aliás, na verdade, o povo árabe ele acaba perdendo cada vez mais partes do território que até então estava destinado para eles. Com o final do conflito, os árabes vão perder esse território e a proposta que a ONU tinha dado também inicialmente vai ser alterada, né? Então, eles vão ficar com menos de 40% do território. Vários árabes fugiram para os chamados campos de refugiados, né? Que eram áreas de, digamos assim, área de acesso para esses povos que estavam fugindo, que não tinham mais terras, não tinham mais nação. Alguns também preferiram permanecer nas terras que foram ocupadas, né, durante o conflito por Israel, porém perderam muitos dos seus direitos. E a cidade de Jerusalém acabou sendo invadida, tanto por israelenses como por jordanianos, tá bom?
Bem, continuando, né? Os conflitos entre os palestinos e os judeus, eles vão se agravar cada vez mais. Israel vai contar com o apoio dos Estados Unidos para conquistar cada vez mais terras e aos poucos vão sendo formados os grupos, né, guerrilheiros, especificamente o Al-Fatah, liderado pelo Yasser Arafat, para reaver essas terras conquistadas, tá bom? Então, novamente, a gente vai observar que esse conflito de Israel contra os palestinos, contra os árabes, vai sendo agravado, tá bom? De um lado, Israel conta com o apoio dos Estados Unidos, de outro, os palestinos vão começar a formar os seus próprios grupos guerrilheiros, tá bom? Bem, nesse contexto também, a OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina, de caráter, né, de orientação, obviamente árabe, com a liderança de Yasser Arafat, vai unir-se, né, vai unir esses grupos guerrilheiros, esses diferentes grupos guerrilheiros, para lutar contra esse avanço, contra esse crescimento do território para os israelenses. E também, óbvio, que eles são mais radicais, então essa presença dos Estados Unidos interfere diretamente na política interna. Uma nova guerra acontece, a Guerra dos 6 Dias, 1967, onde Israel, que já estava fisicamente, aliás, militarmente mais forte, vence e anexa toda a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, as colinas de Golã e Jerusalém ao seu território. Então, a cada conflito, os árabes vão perdendo mais territórios. Lembrando que esses árabes são árabes mais ortodoxos, que não aceitavam essa aproximação com o ocidentalismo e, portanto, né, essa presença dos Estados Unidos interfere cada vez mais e mostra cada vez mais o desenvolvimento desse modelo capitalista querendo interferir no mundo oriental. A OLP vai promover vários ataques, né, ao povo israelense, sequestros, assassinatos, e aí especificamente na Olimpíada de Munique com o assassinato de 11 atletas. Bem, sobre o medo, né, que havia nesse momento e a busca por uma saída, né, a esperança. Em 1987, a primeira intifada foi uma rebelião aconteceu a primeira intifada, que foi uma rebelião entre palestinos, onde os palestinos vão fazer pequenas guerrilhas, né, atirar pedra, pau em soldados de Israel. É uma pequena rebelião feita pelos próprios palestinos. Em 88, isso no território, tá, que era de origem de Israel, que foi dominado por Israel. E aí a gente está falando dos palestinos que permaneceram nesse território. Em 1988, o Conselho Nacional Palestino vai proclamar, né, vai, digamos assim, definir que vai ser criado, ou melhor, que seria criado o Estado palestino, já que havia aí claramente uma divisão entre Estado de Israel e Estado palestino. Mas isso não foi aceito, né, mundialmente. Originou, então, a Autoridade Nacional Palestina, que era uma espécie de governo, né, de manifestação política organizada na figura de Yasser Arafat. Em 2000 acontece a segunda intifada, segunda rebelião, né? 2001, os israelenses vão cercar o quartel-general de Yasser Arafat até que ele morra, né? Vai permanecer esse cerco, esse momento em que os soldados, né, de Israel vão cercar, vão atacar, né, e impedir a saída da população árabe. Em 2003, Ariel Sharon, que é o primeiro-ministro de Israel, construiu um muro para separar Israel da Cisjordânia para combater, né, o terrorismo. Eles alegavam que estavam fazendo isso para combater o terrorismo, quando na verdade eles estavam apenas querendo dominar e ter o controle dessa região toda para si. E aí, mais uma vez, aumenta o território de Israel, ocupando aí cerca de 14% do território que era então ocupado pelos palestinos, pelos árabes. Em 2012, a ONU criou a Palestina, desculpa, a ONU incluiu a Palestina, tá? Vai aderir aí, no caso, ao grupo, né, de membros da ONU, mas só como observador, um país observador. Então, ela é inclusa no grupo de países observadores, mas sem direito de voto, sem direito de participação decisiva, tá? Mas, de qualquer maneira, o fato da ONU ter reconhecido Israel como um membro, aliás, ter reconhecido, né, a Palestina como um país que iria assistir às reuniões, que iria participar de maneira observando, né, as reuniões da ONU, já mostrava que a Palestina começaria a ser um país reconhecido, um território reconhecido como Estado, tá certo? Contudo, a demanda, né, também dos árabes era que o seu território voltasse a ser aquilo que era antes da Guerra dos 6 Dias, né, aquilo que a ONU tinha inicialmente
predisposto para o território palestino. De modo geral, já era uma aceitação, né, uma prévia do reconhecimento dos palestinos como um povo independente, um povo autônomo. Bem, as consequências gerais de qualquer conflito, né, sempre vão recair sobre a população mais pobre, mais humilde, mais carente. E aí a questão da pobreza e as incertezas entre os palestinos, tá? Israel e palestinos vão sempre conviver com medo, mas de modo geral os atentados terroristas desenvolvidos pelos grupos guerrilheiros palestinos vão ser uma ameaça constante a Israel. Claro que os palestinos também vão ter, né, uma disputa muito grande com eles, também vão sofrer a violência, né, das Forças Armadas de Israel, e o mais grave, eles continuam sem ter um território próprio para eles, né, sem ter onde viver dignamente e em segurança. Israel vai promover bloqueios econômicos aos palestinos, aqui especificamente na faixa de Gaza, que vai impedir que esses palestinos eles consigam reconstruir as suas vidas. Esse bloqueio impede a entrada de mantimentos, de recursos, né, para o desenvolvimento do território. Nesse contexto, Hamas, né, um dos grupos guerrilheiros palestinos que governa a região da faixa de Gaza, vai ter, juntamente aí com os palestinos nesse contexto das guerras, né, das guerrilhas, vai ter um constante ataque, né, aos israelenses. E aí, obviamente, esse conflito mantém a disputa entre os povos, tanto Israel como árabes, mantém esses povos em constante estado de insegurança e de conflitos armados na região do Oriente Médio, especificamente na faixa de Gaza. Esse bloqueio que vai ser feito, né, pelos israelenses vai, de modo geral, vai impedir a entrada, por exemplo, de roupas, livros, veículos, geladeiras, material de construção, né, tudo isso que vai impedir, obviamente, a reconstrução da autonomia, da independência dos palestinos, dos árabes dentro do território, tá bom? Os palestinos vão ter acesso apenas a comida, medicamentos e produtos de limpeza, mas isso de maneira muito reduzida, muito limitada. E o fornecimento de água vai ser, obviamente, precário, não havia um saneamento básico de qualidade para a população. Então, essas são basicamente as principais consequências desse conflito, tá? Um conflito que tem características não apenas religiosas, mas, sobretudo, as disputas territoriais, tá? Espero que tenha ficado claro, a gente faz esse momento mais resumido, mas assim, a gente está tentando contextualizar um pouquinho mais todos esses temas. Então, fiquem todos bem, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.